Olá, hoje eu vou resolver a questão 102 do Caderno Amarelo de Biologia, de 2019. Ela é uma questão muito interessante, porque ela é uma questão de ecologia, tá? Ela é uma questão que fala de relações, né? Relações entre seres vivos, né? Então ela é um tipo de questão muito legal para Enem, porque é uma questão que não deixa muitas dúvidas, né? Você precisa saber o conteúdo, é óbvio, mas é uma questão assim clara, não é uma questão que tem pegadinha, não é uma questão assim, é uma questão legal, né? Eu, quanto professora de biologia, eu gosto bastante desse tipo de questões limpas, eu costumo falar. Vamos dar uma olhada como que era essa questão. As cutias, pequenos roedores de zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras, e este comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Essa questão das cutias, a gente poderia falar de como funciona para a cutia esse tipo de relação, que muitas vezes ela acaba esquecendo essas sementes podem ajudar, né, na questão de crescimento de árvores, e mais ou menos como a gralha azul que faz no Paraná em relação ao pinheiro do Paraná, a araucária, né, a araucária angustifolia. Mas o que eles estão querendo saber, na verdade, é essa questão da ladroagem, né? Que ele até, o texto coloca entre aspas. Essa ladroagem eu vi que ela fez, comportamento humano esse, né? Eu vi que ela fez lá, que ela enterrou umas sementes lá, e eu encontrei, então eu vou desenterrar e vou enterrar em outro lugar, né? Mas vamos ver quais são as opções, então, que o Enem trouxe. É uma relação, vamos lembrar, essa relação das cutias com essa ladroagem, entre aspas, é uma relação entre indivíduos da mesma espécie, então nós chamamos de relação intraespecífica, né? Igual quando tem jogos entre indivíduos da mesma escola, né? Intraescolar, ou seja, dentro da mesma escola, e interclasse, por exemplo, seria entre as classes diferentes, igual você colocar o segundo ano do ensino médio para jogar contra o terceiro ano. Então, intra é a mesma e inter é diferente, beleza? Intra específica entre indivíduos da mesma espécie, né? As cutias, né? Os seres humanos. Agora, inter específicas são entre espécies diferentes. A relação que eu tenho, por exemplo, com as minhas lombrigas, né? Nós somos indivíduos de espécies diferentes, né? Eu sou de uma espécie e ela é de outra espécie. A Ascarilumbricoides é a espécie dela e o Homo sapiens é a minha espécie. Nesse sentido. E essas relações também podem ser do tipo harmônica ou desarmônica. Harmônica quando ninguém é prejudicado e desarmônica quando um dos indivíduos envolvido é prejudicado. Vamos ver então as alternativas que o Enem trouxe pra gente dessa questão. A. Sinfilia. De repente vocês não sabem o que é a sinfilia, né? A sinfilia é a mesma que esclavagismo. Como funciona essa relação? Essa relação é muito comum entre as formigas e os pulgões, né? É uma relação assim, por exemplo, os pulgões, eles conseguem tirar a seiva da planta. Aí as formigas vão e apertam, né, o abdômen do pulgão, aí sai um líquidozinho adocicado lá, né, do floema da planta, e a formiga se alimenta daquilo. Quando é um determinado horário, ela pega os pulgões, leva para dentro dos formigueiros. Se chega uma joaninha para comer os pulgões, elas batem nas joaninhas, elas expulsam as joaninhas, elas protegem os pulgões. Dizem, né, assim, é caracterizado como uma relação harmônica, mais ou menos como a gente faz com o nosso gado, né? A gente protege o gado, a gente cuida do gado, a gente, né, e pega o leite da vaca, por exemplo. Mas já tem pesquisas que mostram que cai o número de reprodução desses indivíduos e tal. Então, assim,
É chamado esclavagismo ou sinfilia nesse sentido de elas cuidam, elas têm um tipo de rebanho com eles, porém, né, não sei, é classificado como uma relação harmônica, mas eu queria que vocês pensassem sobre isso. Será que é uma harmonia realmente para os pulgões? Tudo bem, as formigas protegem eles, mas será que é? Mas é nesse sentido, tá? Então a gente sabe que não é sinfilia, beleza? Vamos para a próxima, letra B. Predatismo. O que a gente predou ontem no nosso almoço, né? Qual foi a carne, se você é uma pessoa que se alimenta de carne, que você predou ontem na hora do seu almoço, né? Então, assim, o predatismo é aquela relação que a gente vê sempre, por exemplo, do leão correndo atrás da zebra. A gente sempre tem mania de torcer para os mais fracos nesse caso, né? Mas o leão, se ele não comer, se ele não se alimentar, ele vai morrer de fome. Então também é muito complicado essas relações. Mas o predatismo é quando um animal mata o outro para se alimentar. Tá? Esse é o predatismo clássico. Vamos ver a próxima questão, a próxima alternativa, letra C. Parasitismo. Parasitismo, agora há pouco eu citei a questão minha relação com a minha lombriga, né? É uma relação parasita, de parasitismo. Ela suga os meus nutrientes, ela tira de mim alguns nutrientes. Às vezes ela não me mata, mas ela me debilita. Então, nesse sentido, a gente tem dois tipos de parasita, o ectoparasita e o endoparasita. O ectoparasita é o que fica fora do meu corpo, exemplo, piolho, né? E o endoparasita é que fica dentro do meu corpo, né? Ecto fora do hospedeiro, endo dentro desse hospedeiro, também não se encaixam, né? A D, competição. Competição a gente pode ter de dois tipos. Ou entre indivíduos da mesma espécie, mulher é muito boa nisso, né? Que a gente compete muito entre si. Os seres humanos, de maneira geral, competem entre si. Ora por reprodução, ora por alimento, ora por local, mas é um tipo de competição, né? Ou entre indivíduos de espécies diferentes, né? Porque a gente tem, por exemplo, de repente, dois indivíduos de espécies totalmente diferentes que estão competindo pelo mesmo tipo de alimento. Pode acontecer, né? Ou pelo mesmo território. Então a gente tem a competição nesse sentido de buscar, né, uma melhor forma de uma determinada situação, né, de se sobressair em um determinado tipo de situação. O mercado de trabalho hoje a gente sabe que é uma competição muito grande, beleza? Inclusive, entre os youtubers também é uma competição muito grande. A gente podia se ajudar um pouco mais, mas tudo bem. Falando em youtuber, não esquece de se inscrever no canal e dar like no vídeo, por favor. E a letra E, comensalismo. O que é o comensalismo? O comensalismo é quando eu como o resto do outro. Quando eu me alimento do que sobrou do outro. Um dos exemplos mais clássicos que a gente tem é o peixe-piloto e o tubarão, né, onde o tubarão vai na frente. O tubarão é um peixe enorme, né, um condrict enorme, ele se alimenta e os pedacinhos que sobram servem de alimento para o peixe-piloto. Dessas daí, então, qual que é? Né? A cutia vai lá, enterra a sua alimentação, a outra vai lá e rouba essas sementes que foram enterradas. Qual vai ser, então? Aqui se encaixa melhor, é a letra D, competição, certo? É uma relação de competição intraespecífica, beleza? Teoricamente desarmônica. Desarmônica porque aquela pessoa, aquele indivíduo que foi roubado vai ser, né, prejudicado. Então é desarmônica. Para algumas coisas, em termos de espécie, não é. Por exemplo, uma competição sexual, né? Se você tem lá o macho mais forte vai cruzar com o maior número de fêmeas, é interessante para a espécie, porque teoricamente o macho mais forte vai ter os genes mais fortes e vai passar adiante esses genes, né? Então, para a espécie como um todo, sim. Para o indivíduo, não. Mas para a espécie como um todo, sim. Tá? Mas a competição é classificada como uma relação desarmônica intraespecífica, beleza? Nesse caso. Então é isso. Bons estudos. Tirem dúvidas, mandem perguntas, sugestões, o que vocês quiserem. Beleza? E beijinho, até mais. Tchau, príncipes e princesas.